Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. O Enem está chegando e não dá para nós sabermos como 2 mais 2 igual a 4 qual será o tema da tua redação. Mas hoje nós vamos abordar um tema possível, que é a matriz energética. Nós chamamos de matriz energética o conjunto de recursos de geração de energias que são utilizados ou por uma nação, no caso Brasil, ou pelo mundo, ou por uma região. Estamos vivendo um momento de transição energética, um momento crucial para o nosso planeta. Cada vez mais, os recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles que a natureza leva um tempo para repor, estão se esgotando. O planeta e a natureza como um todo estão esgotados. Precisamos mudar a matriz energética mundial. Se for esse o tema da tua redação, é bem provável que você receba, entre os textos motivadores, gráficos que mostram a matriz energética do Brasil, do mundo ou de qualquer outro país. Como exemplo, vamos dar um conjunto de 2 quadros recentes, de 2016, comparando as matrizes energéticas do Brasil e do mundo. Quem quiser, pode pausar. Por esses gráficos, chegamos à conclusão de que o petróleo na matriz energética brasileira é superior à matriz do resto do mundo em praticamente 5%. Uma fonte não renovável e suja, no sentido de emitir gases do efeito estufa. Por outro lado, vamos verificar um outro fato. As renováveis no Brasil, ou seja, hidráulica, derivados de cana e outras renováveis, somam aproximadamente 35,5%. A mesma soma no mundo não chega a 14%. Como podemos ver nesse gráfico, a matriz energética brasileira é bem equilibrada, ainda mais se comparada ao resto do mundo. Isso se deve, em parte, ao setor hidráulico. 7 quedas por mim passaram e todas 7 se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras e com ele a memória dos índios pulverizada já não desperta um mínimo arrepio. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos da Ciudad Real de Guaíra vão juntar-se os 7 fantasmas das águas assassinadas por mão do homem, dono do planeta. Aqui outrora retumbaram vozes de natureza imaginosa, fértil, em teatrais encenações de sonhos, aos homens ofertadas sem contrato. Uma beleza em si, fantástico desenho, corporizado em caixões e vulcões de aéreo contorno, mostrava-se, despia-se e doava-se. Em livre coito a humana vista extasiada, toda a arquitetura, toda a engenharia, de remotos egípcios e assírios, em vão ousaria criar tal monumento. Esse poema reflete um aspecto muito triste ligado à energia hidráulica. Para que uma usina seja construída, é necessário, por outro lado, a destruição de um patrimônio natural, como foi o caso do salto das 7 quedas na fronteira entre Brasil e Paraguai, que desapareceu para que fosse construída a usina de Itaipu. O Sol já foi retratado como fonte de energia e vida por vários artistas plásticos, como o norueguês Edvard Munch. A energia solar, uma fonte alternativa de energia, ainda é muito pouco usada aqui no Brasil. Isso apesar de nosso país estar entre os 30 maiores produtores de energia solar do mundo. Graças à energia solar, acredita-se que em breve serão vários os exemplos de pessoas que consigam abastecer uma residência inteira com energia elétrica gratuita. A montadora norte-americana Tesla, que já ficou famosa por seus carros elétricos esportivos, recentemente criou uma bateria para casas, bateria de lítio, que ocupa pouco espaço e tem pouco peso e armazena grande quantidade de energia. Tais baterias armazenarão energia gerada por painéis fotovoltaicos e até da energia elétrica durante a noite, quando a energia é mais barata. Atualmente, esses painéis têm energia suficiente para gerar energia de sobra para uma casa, ou seja, para sobrar energia que será aproveitada no período da noite.
Para o dono da empresa, tais baterias tendem a tornar o consumidor inteiramente independente das concessionárias de energia elétrica. Talvez seja cedo para garantir isso, mas o certo é que a relação de cada um de nós com essas concessionárias vai mudar radicalmente. E as instalações de que estamos falando são seguras, é o que garantem vários especialistas. O Brasil tem grande potencial para a produção de energia solar. Em Lajeado, no Rio Grande do Sul, um centro universitário construiu uma usina de energia solar com painéis fotovoltaicos que podem armazenar energia solar mesmo em casos de sol encoberto. Trata-se de uma energia que pode ser gerada sem maiores impactos ambientais. Outra fonte renovável é a energia eólica, em que o Brasil ocupa a 8ª posição mundial. Trata-se de um setor que pode, além de gerar eletricidade, também gerar empregos. Nessa pintura, o artista plástico belga René Magritte retrata objetos de grandes dimensões com textura que dão ideias de solidez e consistência. Mas eles flutuam no ar. A interpretação que em geral se dá é que eles representam a força que o vento pode ter. E a energia eólica é um exemplo disso. Uma fonte de energia renovável e pouco explorada. Em 2020, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, essa será a segunda fonte da matriz energética nacional. Trata-se de uma energia verde que não gera impacto no meio ambiente. Cada torre de energia eólica é feita de fibra de vidro, carbono e concreto, e uma altura equivalente a um prédio de 40 andares. O que cada uma dessas torres produz de energia pode abastecer de 5.000 a 8.000 casas. O investimento ainda é caro, mas pode ser um caminho para a produção de energia limpa no futuro. No Brasil, o estado de Santa Catarina tem se destacado pelo desenvolvimento de tecnologias para a produção de energia eólica. Em São José, a Câmara Municipal utiliza 12% da energia gerada pelo vento, um dos primeiros prédios a ter um gerador dessa energia no Brasil. Em 2011, uma empresa de Jaraguá do Sul importou equipamentos dos Estados Unidos. No Nordeste brasileiro, a energia eólica é uma esperança. A região é castigada pela seca, mas a construção de um parque de energia eólica na Chapada do Araripe trouxe uma nova perspectiva para o futuro. A geração de energia permitiu que vários moradores conseguissem montar negócios, além de melhorar as condições de trabalho para os agricultores. O petróleo, além de ser uma fonte não renovável, é também uma fonte suja, que produz gases do efeito estufa. A participação do petróleo na matriz energética brasileira é maior do que no resto do mundo, assim como a participação das energias renováveis no Brasil é também maior do que no resto do mundo. O mundo está vivendo um momento de transição energética. A demanda por energia precisa ser suprida por fontes renováveis e limpas. Até porque as fontes não renováveis são um dos principais causadores da poluição ambiental, em especial o chamado aquecimento global. A temperatura do planeta está ameaçando subir em até 2 graus Celsius até o ano de 2050. Sabem o que isso pode acarretar? Entre outras coisas, o derretimento da calota polar. Se isso acontecer, o nível dos mares pode subir em até 4 metros. Cidades como o Rio de Janeiro serão inundadas, enquanto que outras cidades como Recife e Veneza desaparecerão completamente, cobertas pela água do mar. Viram? Então vamos a um fato. Para que se evite o aumento da temperatura do planeta em 2 graus Celsius, o que precisamos fazer? Substituir as fontes não renováveis pelas renováveis. Um primeiro passo para isso foi dado em 2015, o chamado Acordo de Paris. Todas as nações do nosso planeta se comprometeram a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, ou seja, mudar a matriz energética, já que os gases do efeito estufa são emitidos por fontes sujas. Eu disse todas as nações do planeta. Sim, na época, em 2015, isso incluía os Estados Unidos, que na época tinha como presidente Barack Obama.
Mas 2 anos depois, o sucessor Donald Trump fez com que os Estados Unidos fossem o primeiro país a sair desse acordo. Trump tirou o país do Acordo de Paris e liberou o uso de fontes não renováveis e sujas, como carvão, petróleo e gás natural, que Obama havia limitado. Segundo membros da rede de especialistas em conservação da natureza, o distrato de Trump pode se converter em protagonismo para países como o Brasil, que pode atrair investimentos para economias de baixo carbono. O Brasil é o país com maior potencial de energias renováveis por quilômetro quadrado do mundo, bem como o de sustentabilidade nas produções agrícola e florestal que não implique, pelo menos não necessariamente, desmatamento. Que bom que a China vem favorecendo a transição energética, justamente o país que é o principal emissor mundial de gases de efeito estufa. No entanto, é um país que vem aumentando o investimento em energias limpas, já sendo líder mundial no setor de energia solar. Com isso, atrai investimentos para tanto e dá chances para a população interna que está com a saúde comprometida pela poluição nas grandes cidades. Pessoal, o que isso faz a gente pensar? O país que mais produz gases do efeito estufa é também o líder mundial em investimento em energias limpas. Entre os textos motivadores da tua redação podem vir gráficos com a evolução dos investimentos em energias renováveis ao longo dos anos. Se for o caso, certamente o gráfico vai mostrar um crescimento ao longo dos anos. Cada vez mais ocorre um redirecionamento da matriz energética. Mas, infelizmente, isso não quer dizer que as fontes não renováveis e sujas serão abandonadas. Petróleo e gás natural, por exemplo, durante algum tempo ainda vão responder por grande parte da matriz energética mundial. Mas se por um lado a dominância do petróleo permanece, em parte por razões históricas, também é verdade que a tecnologia em fontes renováveis está ficando mais barata. Agora vamos supor que o tema da tua redação seja matriz energética. Até agora nós demos um turbilhão de ideias para que você reflita. Não se esqueça também de complementar essas ideias com a leitura diária de jornais. Até porque na tua prova também vai cair questões sobre atualidades. Você vai expor um ponto de vista, apresentar argumentos que comprovem esse ponto de vista e concluir a redação fazendo uma conjunção do teu ponto de vista com os argumentos que foram apresentados. Em alguns casos, como no Enem, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, que vai ter que vir no parágrafo da conclusão. Em primeiro lugar, vamos falar do parágrafo da introdução, que vai ser o primeiro parágrafo da tua redação. Nesse parágrafo, você vai apresentar o ponto de vista que você vai defender. Então, você vai apresentar o texto para que qualquer leitor, e não apenas a banca examinadora, perceba nitidamente qual é a intenção do texto. Então, se o tema for a matriz energética, por exemplo, você vai ter que mostrar de que maneira esse tema afeta a realidade. O que pode acontecer se a matriz energética não for transformada? Nós falamos muito sobre isso nessa videoaula. Entre outras coisas, o aumento da temperatura do planeta. É claro que você vai ter que ler bem cuidadosamente a proposta de redação, prestando atenção naquilo que a prova quer que você escreva. Depois do parágrafo da introdução, virá o desenvolvimento da redação. 2 ou 3 parágrafos que apresentarão argumentos que comprovem o teu ponto de vista. O ideal é que você reserve um parágrafo para cada um desses argumentos e pense em no máximo 3. Já que o tema é matriz energética, você deve discorrer sobre os impactos ambientais, por exemplo, ou então pode buscar problemas não apenas ambientais, como também sociais, econômicos. E a conclusão vai vir no último parágrafo da tua redação.
Na conclusão, você vai ter que fazer uma conjunção da tese defendida com os argumentos apresentados, bem como, em alguns casos, como no Enem, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. Você vai ter que dizer o que pode ser feito para se mudar a situação da matriz energética de hoje em dia, pensando na mudança dos impactos ambientais, por exemplo. O que as empresas, o governo ou a população podem fazer? O governo, será que ele tem que restringir o uso de combustíveis fósseis, como fez Obama? As empresas, de que maneira elas podem agir de forma responsável, evitando desperdícios? A população, de que maneira ela deve agir para também evitar desperdícios? E por aí vai. Nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa apostamos muito na geração de vocês. Estão se preparando para entrar na universidade. E na geração dos teus filhos também. O estado em que o nosso planeta se encontra é alarmante. E vocês nasceram com novas tendências. Apostamos em vocês para criar um novo futuro. Nessa aula nós abordamos um tema que pode cair na redação da tua prova: matriz energética. Na próxima aula nós vamos aproveitar o feriado para dar uma última dica antes do Enem. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas aulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Principalmente nós agradecemos a você que está compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.